mantendo nosso pensamento elevado, para que, elevados no Espírito, consigamos encontrar Jesus nas nossas mentes, nos nossos corações e aprender mais um pouquinho durante o estudo do seu Evangelho. Que assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro que nos convida todos os dias, a cada vez que abrimos. Nos convida ao autoconhecimento, a conhecer Jesus e a aprender a nos fortalecer para que consigamos seguir a nossa jornada. E hoje o Evangelho nos convida, através do capítulo 16, item 4, Jesus em casa de Zaqueu, a aprendermos um pouquinho com esse nosso querido irmão Zaqueu. Então vamos conhecer ou relembrar, para quem já conhece, a história desse irmãozinho, ver o que podemos aprender com ele nessa história curtinha, mas muito rica de aprendizado. Então vamos com atenção, com carinho, refletir sobre esse nosso irmão. Jesus, tendo entrado em Jericó, passava pela cidade, e havia um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico. Então a cidade de Jericó, ela fica nos arredores de Jerusalém, na Cisjordânia. Acredita-se que é a cidade mais antiga do mundo, ou pelo menos uma das mais antigas. A ciência calcula que a cidade de Jericó tenha surgido mais ou menos 10.000 anos antes de Cristo. Ela está situada às margens do Rio Jordão e hoje é a região habitada de mais baixa altitude do planeta. Ela fica a mais ou menos 250 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Então, em Jericó vivia Zaqueu, que era chefe dos publicanos. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram judeus que eram cobradores de impostos. Então, eles arrecadavam o dinheiro. Esse dinheiro ia para Roma para sustentar o exército romano. Então, os publicanos e a sua família, suas famílias, eles eram desprezados pelos judeus. Muitas vezes odiados pelos judeus. Porque eles também eram judeus e eles cobravam esses impostos do próprio povo judeu. E muitas vezes eles ainda desviavam esse dinheiro em benefício a si próprio. O nosso irmão Zaqueu era um funcionário corrupto? Não sabemos. Sabemos apenas que ele era o chefe dos publicanos. Então, ele tinha uma vontade muito grande de ver Jesus. Mas ele era muito pequeno, muito baixinho. Então, ele nunca conseguia ver Jesus, porque a multidão se aglomerava e ele não conseguia ver Jesus. Então ele ficou sabendo que Jesus estava em Jericó. E aí o que ele faz? Ele corre à frente da multidão e sobe num sicômoro para ver, porque ele sabia que Jesus ia passar por ali. Então certamente ele já tinha ouvido falar de Jesus. Já tinha ouvido falar sobre os seus feitos, sobre as suas pregações, os seus milagres, mas ele nunca conseguia chegar próximo, nunca conseguia chegar perto de Jesus. Então, como ele era muito baixinho, o que ele fez? Ele saiu correndo e subiu nessa árvore que chamava sicômoro. Essa árvore que também é conhecida como figueira brava. Porque ele sabia que Jesus ia passar ali. Essas árvores ainda existem hoje lá na região. Se alguém for lá visitar, vai ver que existem grandes árvores lá. Não se
gente pode dizer essa ou aquela foi a que Zaqueu subiu, mas as árvores ainda existem lá. Então aqui a gente já observa que Zaqueu, ele não perdeu a oportunidade. Então a gente já começa a refletir aqui sobre esse evangelho. Será que nós estamos aproveitando as boas oportunidades que nós temos no dia a dia? A oportunidade de fazer o bem, a oportunidade de auxiliar alguém, pela caridade moral, pela caridade material, a oportunidade de sermos melhores na nossa família. Como nós estamos aproveitando as oportunidades dessa nossa reencarnação? Será que estamos sendo bons filhos, bons pais, bons esposos, boas esposas? Como estamos vivendo essas oportunidades que temos todos os dias? Outra reflexão que podemos fazer: a multidão era o grande obstáculo de Zaqueu. Ele não conseguia chegar até Jesus. Daí, na sua inteligência, na sua sabedoria, no que ele tinha no momento, ele resolveu esse obstáculo. Resolveu esse probleminha que ele tinha. E os nossos obstáculos? Os obstáculos que nós temos para nos aproximar de Jesus. Será que nós estamos conseguindo passar por esses obstáculos? Como está o nosso esforço em vencer esses obstáculos? O obstáculo do trabalho. Às vezes a gente trabalha tanto, e trabalha mais, e não tem tempo para o lado espiritual. Outras vezes a gente não vem na casa espírita, não frequenta outra casa religiosa porque está muito calor, outro dia porque está muito frio, outro dia porque vai chover, outro dia porque vai ver uma outra pessoa. Como estamos com o nosso lado espiritual? Estamos vencendo os obstáculos ou estamos colocando ainda a cada dia mais obstáculos? Nós sabemos, temos a plena consciência de que o trabalho é importante, de que a família é importante, nós precisamos de dinheiro para pagar as nossas contas, para nos manter, mas não podemos esquecer o nosso lado espiritual. É uma área da vida muito importante e a gente consegue dar conta de ter um equilíbrio entre o lado material e o lado espiritual. Aí a gente lembra daquela passagem do Cristo: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então a gente consegue dar conta assim. Basta que sejamos aquilo, que aproveitemos as oportunidades e que vençamos os obstáculos. Continuando então o texto, Jesus, tendo chegado a este lugar, olhou para cima, olhou para a árvore, viu Zaqueu e disse para ele: Zaqueu, apressai-vos em descer, porque é preciso que eu me aloje hoje em vossa casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam a dizer: ele foi se hospedar em casa de um homem de má vida. Aqui tem muita coisa interessante para analisarmos. Primeiro, por que Zaqueu viu Jesus? Porque ele se elevou. Ele se elevou fisicamente e se elevou espiritualmente. Porque ele quis ver Jesus. Ele teve a vontade de ver Jesus, de pelo menos enxergar Jesus. Então, façamos como Zaqueu. Elevemos o nosso pensamento, elevemos o nosso lado espiritual, para que a gente possa ver Jesus. Para que a gente possa ver Maria,
gente possa ver Deus, para que a gente possa ter ao nosso lado toda a espiritualidade para nos ajudar. Porque quando nós elevamos o nosso pensamento, através das nossas orações, das ações no bem, do trabalho no bem, no trabalho no bem para com o próximo, no trabalho no bem para conosco mesmo, nós elevamos as nossas vibrações. E aí nós atraímos os nossos mentores, que muitas vezes querem nos passar uma orientação, querem nos fortalecer, mas a nossa vibração está tão baixa que eles não conseguem chegar para nós. A nossa vibração está no medo, está na nossa falta de fé, na nossa falta de fé em Deus, na nossa falta de fé em nós mesmos, que nós dificultamos o auxílio que sempre está pronto para chegar até nós. Então, que nós consigamos facilitar o trabalho da espiritualidade, elevando o nosso pensamento, com uma prece, com uma oração, com o evangelho no lar, através da caridade, do auxílio, para que a gente consiga seguir o exemplo do Zaqueu, também elevando o nosso pensamento. Aí Jesus diz a Zaqueu para descer da árvore, que ele ia hospedar-se na casa dele. E aí foi o comentário: vai se hospedar na casa de um homem de uma vida. Imaginemos, a reação das pessoas. Imaginemos a reação dos apóstolos, que ainda pouco compreendiam. Imaginemos a reação de Pedro. Pedro, que tinha uma personalidade forte, uma personalidade questionadora. E a gente fica pensando, e se fosse aqui? Se fosse hoje aqui? Será que os nossos comentários seriam muito diferentes? Será que a gente ia ter o entendimento do porquê ele está se hospedando na casa de Zaqueu? Então as pessoas diziam assim: que absurdo Jesus se hospedar na casa de um homem de má vida, com tanto lugar que ele poderia ficar em Jericó. A gente no fundo se identifica. Mas por que Jesus ficou na casa de Zaqueu? Primeiro, porque Jesus conhece tudo que passa no nosso coração. Então ele conhecia o coração de Zaqueu. Ele sabia que ele já estava com aquele coração preparado para receber. E também porque ele diz que ele não vem em busca daqueles que não precisam, ele vem resgatar aqueles que precisam. Então, nós temos que parar aqui para refletir quanto nós julgamos ainda, quanto nós somos julgadores. E nós julgamos, condenamos e ainda executamos a sentença. A maioria das vezes a gente se comporta como se fôssemos fiscais da justiça divina. Porque o preconceito está muito alto em nós mesmos, todos nós. Então a gente se acha fiscal da justiça divina, fiscal do outro, Os nossos, a gente tem muita dificuldade. Então, vamos seguir o exemplo do Zaqueu e olhar para nós um pouquinho. E a gente tem que lembrar do ensinamento de Jesus: não julgueis para não serem julgados. Só Deus sabe o porquê do comportamento de uma pessoa, porque só Ele conhece os seus traumas, as suas dificuldades, as suas lutas internas. Caberia só Ele julgar. E Ele não julga. Então não julguemos também. Para aquelas pessoas que estavam ali, Zaqueu era apenas um pecador, apenas um cobrador de imposto. Mas para Jesus, Zaqueu estava pronto para que ele se hospedasse na sua casa e principalmente no coração dele. Então Jesus fala para Zaqueu:
Não, Zaqueu fala para Jesus, quando ele desce da árvore, ele fica tão entusiasmado, tão feliz, ele diz: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. E se causei dano a alguém, no que quer que seja, eu o restituirei 4 vezes tanto. Então, essa passagem de Jesus chegando na casa de Zaqueu foi um encontro tão forte, tão impactante, que fez com que Zaqueu caísse em si. E como homem rico que era, ele decidiu então dividir a metade dos seus bens, ajudar aqueles que precisavam mais do que ele e reparar o que ele tinha feito de errado, restituindo 4 vezes mais ao que ele teria tirado. Então aqui Zaqueu nos dá um exemplo de humildade, de reconhecimento das suas falhas, do olhar para dentro de si. Ele poderia ter se vitimizado, ter responsabilizado alguém pelos seus equívocos, pelos seus enganos, mas não. Ele abriu o coração dele e demonstrou o seu desapego, a sua vontade de abraçar aquela reforma íntima que ele sentia a necessidade. Exemplo, então, de caridade e de lucidez. Jesus, então, diz para ele: esta casa recebeu hoje a salvação, porque este é também o filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para procurar e para salvar o que estava perdido. Então, quando Jesus diz entrou a salvação na sua casa, Jesus, como pastor, resgatando uma de suas ovelhas, resgatando não para Deus, não para ele, mas para a felicidade real daquela criatura, da própria criatura. Essa felicidade verdadeira, a felicidade além da matéria, a felicidade espiritual, aquela felicidade que ninguém nos tinha, a felicidade da consciência tranquila, do coração puro, a felicidade que só conseguimos quando conseguimos seguir o exemplo maior, quando conseguimos seguir os ensinamentos do Cristo. Então, naquele momento, o coração de Zaqueu se abriu para uma nova vida, para uma nova realidade, para uma nova felicidade. Então, o resumo dessa lição, tão pequenininha, mas cheia de ensinamentos, o que aprendemos com Zaqueu? A não perder as oportunidades de viver no bem, não perder as oportunidades de encontrar Jesus, de nos aproximarmos de Jesus, de nos elevarmos sempre para que possamos estar próximo ao bem, à espiritualidade, a Deus, aos nossos anjos, aquela espiritualidade que veio para nos acompanhar. Aprendemos a superar os obstáculos. Aprendemos que, independente do mal que fizemos, dos caminhos errados que tomamos, dos equívocos que realizamos, sempre é momento de recomeçar. Sempre é momento de nos perdoarmos e recomeçarmos como Jesus. Jesus está querendo se alojar na nossa casa. Jesus está querendo se alojar no nosso coração. Deixemos Jesus entrar na nossa casa. Através da oração, através do Evangelho no lar, através das nossas boas atitudes com os nossos familiares, com os nossos colegas, com os nossos amigos. Deixemos Jesus entrar também na nossa casa interior, através dos nossos pensamentos, nas nossas vibrações, que possamos emanar essas vibrações para toda a nossa casa planetária.
meditar no livro Zaqueu e Jesus, de César Cristianino, tem uma passagem onde ele narra como se fosse o último encontro de Zaqueu com Jesus aqui na terra, acontecido há muitos anos depois. Então ele narra assim: certa manhã, Zaqueu avistou um homem sentado na areia da praia. Sem saber de quem se tratava, aproximou-se e sentou ao lado dele. Cansado, Zaqueu, soou a voz do estranho, serenamente aos ouvidos do homem de estatura baixa de Jericó. Não, satisfeito, respondeu ele. Pronto para a partida? Perguntou o estranho. Sim, sempre estive, respondeu Zaqueu. E aí o estranho disse para ele: ainda te recordas do nosso encontro? Agora, o ex-publicano verificava que o semblante meigo daquele estranho possuía o brilho do sol, a serenidade da lua. A pele trazia o frescor das anêmonas e o hálito era como uma fonte de divina luz em constante renovação. Jamais esquecerei. Então vamos. Hoje sou eu que te convido para um banquete na casa de meu pai. Mais tarde, Samiel encontrou o corpo imóvel do amigo sobre a areia da praia. Deitou-se ao lado dele e amorosamente deixou que o sol os aquecesse. Que lindo seria se no final da nossa jornada nós pudéssemos ter esse encontro com Jesus. Nós pudéssemos dizer que sempre estivemos preparados para esse banquete na casa do Pai. Que possamos então fazer da nossa jornada um pedacinho da jornada de Zaqueu, para nos aproximarmos um pouquinho mais de Jesus. Que assim seja. Mantendo o nosso pensamento elevado, para que consigamos nos aproximar de Jesus, assim como Zaqueu conseguiu. Fechemos os nossos olhos. Sinta Jesus. Sinta a presença amorosa do Mestre amigo à tua frente. Vamos conversar com Ele. Senhor, não somos tão pequeninos em estatura, mas somos pequeninos em conhecimento e em boas ações. Nós temos o nosso coração aberto para receber o teu amparo e o teu amor. Derrama sobre nós, Senhor, os fluidos desse teu imenso e grande amor e permita que sejamos bondosos, que sejamos amorosos, que sejamos caridosos conosco mesmo. Ilumina, Senhor, a nossa estrada, ilumina o nosso caminho, abençoa a nossa jornada. Te agradecemos por ser essa luz no nosso caminho, que possamos nos elevar sempre para estarmos pertinho, para sermos iluminados. Muito obrigado por estar conosco. Muito obrigado por ser o nosso irmão maior. Que assim seja. Nós vamos lembrando aos irmãos que hoje temos o Pai.